irmãos, que a paz do amado Mestre Jesus envolva nossos corações nesse momento e que possamos desfrutar dessa mesma paz em todos os momentos de nossa vida. Hoje vocês estão vendo que as coisas aqui estão um pouco diferentes. Aproveitando o 7 de setembro, que é uma data essencial para o nosso país, nós vamos apresentar um trabalho que já apresentamos aqui muitas vezes. Esse trabalho foi feito no ano 2000, quando o Brasil completava 500 anos. E de lá para cá nós temos feito esse trabalho não só aqui na cidade, mas por toda a região. Muitas cidades já pediram e nós fomos apresentar. Amanhã, inclusive, de manhã, nós vamos a Jaú apresentar esse trabalho. E é uma homenagem aos brasileiros ilustres que trabalharam todos de alguma forma pela nossa terra. Eu espero não me emocionar. Vocês sabem que eu sou chorona e eu estou aqui com a voz embargada depois de ter feito tantas vezes esse trabalho. Mas só de lê-lo eu me emociono. Então hoje nós vamos fazer aqui uma ideia fixa de eu não atrapalhar com a minha emoção, né? Mas nós vamos pedir a Deus e a Jesus que nos abençoe, que abençoe a todos nós nesta tarde, com a apresentação desse trabalho, que os espíritos amigos possam se fazer presentes. Vou contar uma coisa a vocês. No ano 2000, quando o Brasil fez 500 anos, nós apresentamos esse trabalho aqui. E foi uma beleza. Aquele ambiente altamente espiritualizado, foi muito bonito, muita emoção. E depois vimos a saber pelo noticiário que lá em Porto Seguro tinha tido briga, pancadaria, uma série de coisas ao invés da homenagem e das festas, né? Então eu brinquei com os companheiros, eu disse, aqueles vultos, né, do Brasil, acho que estavam todos aqui conosco ao invés de ficar lá, porque o nosso ambiente foi uma beleza, né? Então, quem sabe hoje a gente repita a mesma emoção, né? Que Jesus nos abençoe, os espíritos amigos aqui estando nos auxiliem a todos. E eu espero que vocês gostem, né? Vamos ao trabalho então. Hã? Cadeira? Não, o André pega. Obrigado. Quando Pedro Álvares Cabral deixou o porto português com destino às Índias, jamais poderia ele imaginar que iria concretizar um projeto séculos antes programado pela espiritualidade. Rezam as tradições do mundo espiritual, cujos dados foram recolhidos pelo nosso querido Humberto de Campos, espírito,
que falanges desveladas e amigas se reúnem constantemente para os grandes sacrifícios em prol da humanidade sofredora. No trabalho que nos propusemos apresentar nesta oportunidade, não estarão registrados os fatos históricos que todos conhecem sobejamente, mas sim aqueles fatos que a história não registrou e que se desenrolaram nos bastidores, isto é, no mundo espiritual. Numa de suas periódicas visitas à Terra, Jesus e sua corte penetravam o orbe com o coração luminoso, mas encontravam aqui na Terra as veredas escuras do orgulho e do egoísmo. O mundo político e social do Ocidente encontrava-se exausto. As guerras das cruzadas, as sombras da Idade Medieval confundiam as lições do Evangelho, ensanguentando todas as bandeiras do mundo cristão. Eliú, disse o mestre a um dos mensageiros encarregados dos problemas sociológicos da Terra: meu coração se enche de profunda amargura vendo a incompreensão dos homens no que se refere às lições do meu Evangelho. Por toda parte é a luta fratricida, como polvo de infinitos tentáculos, a destruir todas as esperanças. Recomendei-lhes que se amassem como irmãos, e vejo-os em movimentos impetuosos, aniquilando-se uns aos outros, como Caíns desvairados. Infelizmente, não vejo senão o caminho do sofrimento para modificar tão desoladora situação. Senhor, disse Eliú, se esses povos infelizes procuram na grandeza material uma felicidade impossível, visitemos os continentes ignorados, onde espíritos jovens e simples aguardam a semente de uma vida nova. Lá, para além do horizonte, existe um lugar onde o céu é sempre azul e onde poderíeis instalar o pensamento cristão dentro das doutrinas do amor e da liberdade.
caravana fulgurante, deixando um rastro de luz, encaminhou-se para o continente que seria mais tarde o mundo americano. E o Senhor abençoou aquelas matas virgens e misteriosas. As aves lhe homenageavam a presença com seus cantares harmoniosos. O perfume do mar casava-se ao oxigênio agreste da selva bravia. O coração do mestre se enche de esperança e emociona-se. Eliu pergunta a ele: onde fica, nestas terras novas, o recanto planetário do qual se enxerga no infinito o símbolo da redenção humana, o cruzeiro? Esse lugar de doces encantos, onde se vêem no mundo as homenagens dos céus aos vossos martírios na terra, fica mais ao sul, mestre. E o mestre, mãos erguidas para o alto, exclama: para esta terra maravilhosa e bendita será transplantada a árvore do meu evangelho de piedade e amor. No seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Tu, Eliu, te corporificarás na terra, no seio do povo mais pobre e mais trabalhador do Ocidente, o povo português. Instituirás um roteiro de coragem para que sejam transpostas as imensidades destes oceanos perigosos e solitários que separam o velho do novo mundo. Aproveitaremos o elemento simples de bondade, o coração fraternal dos habitantes destas terras novas, e mais tarde ordenarei a reencarnação de muitos espíritos já purificados no sentimento da humildade e da mansidão entre as raças oprimidas e sofredoras das regiões africanas, para formarmos o pedestal de solidariedade do povo fraterno que aqui florescerá no futuro, a fim de exaltar o meu evangelho nos séculos gloriosos do porvir. Aqui, Eliu, sob a luz misericordiosa das estrelas da cruz, ficará localizado o coração do mundo. Sob estes céus serão entoados os hosanas mais ternos à misericórdia do Pai Celestial.
E consoante a vontade do Senhor, todas as ordens foram cumpridas integralmente. Daí a alguns anos, o seu mensageiro, Eliú, se estabelecia na terra. Em 1394, nascia na Europa o infante de Sagres, Dom Henrique, que operou a renovação das energias portuguesas, preparando os navegadores que iam cruzar os mares e oceanos nas novas descobertas. Realizada a missão que o trouxera à terra, Dom Henrique de Sagres retornou ao mundo espiritual em 1460. No entanto, deixou transparecer em vários documentos que se perderam nos arquivos da Casa de Avis, que tinha certeza da existência das terras maravilhosas, cuja beleza seus olhos espirituais haviam contemplado no passado longínquo. A prova é que o mapa de André Bianco, de 1448, mencionava uma região fronteira à África. Para os navegadores portugueses, a existência da grande ilha já não era assunto ignorado. Mas acompanhemos a esquadra de Pedro Álvares Cabral. O Tejo, o rio Tejo, lugar de onde saíram, estava coberto de embarcações engalanadas entre alegrias e esperanças. Já no Oceano Largo, o capitão Mor considera a possibilidade de levar a sua bandeira à terra desconhecida do hemisfério sul. O seu desejo cria a necessária ambientação ao grande plano do mundo invisível. Henrique de Sagres, espírito, aproveita esta maravilhosa possibilidade e as noites de Cabral são povoadas de sonhos sobrenaturais e, insensivelmente, as caravelas inquietas cedem ao impulso de uma orientação imperceptível. Os caminhos das Índias são abandonados. Em todos os corações há uma angustiosa expectativa. O pavor do desconhecido empolga a alma daqueles homens rudes que se viam perdidos entre o céu e o mar, nas imensidades do infinito. Mas a assistência espiritual do mensageiro invisível, que de fato era ali o divino expedicionário, derrama o claror da esperança em todos os ânimos. Terra à vista! Avistam-se os píncaros elegantes da plaga do cruzeiro, e em breves horas, Cabral e sua gente se reconfortam na praia extensa e acolhedora. Os naturais os recebem como irmãos muito amados. A palavra religiosa do padre Henrique Soares, da cidade de Coimbra, eles a ouvem com veneração e humildade.
colocam as suas habitações rústicas e primitivas à disposição do estrangeiro. E reza a crônica de Caminha que Diogo Dias dançou com eles nas areias de Porto Seguro, celebrando ali, na praia, o primeiro banquete de fraternidade na terra de Veracruz. No céu, celebra-se o acontecimento com grande júbilo. Henrique de Sagres, o Eliu, rejubila-se com as bênçãos recebidas, mas coloca ao Senhor os seus receios. Temo, diz ele, que nações ambiciosas matem as nossas esperanças, invalidando as possibilidades desta terra e destruindo os seus tesouros. Jesus, porém, confiante na proteção do Pai, diz: Eliu, afasta essas preocupações e receios inúteis. A região do Cruzeiro, onde se realizará a epopeia do meu evangelho, estará ligada eternamente ao meu coração. Acima de todas as coisas, em seu solo santificado e exuberante, estará o sinal da fraternidade universal, unindo todos os espíritos. As potências imperialistas da terra esbarrarão sempre nas suas claridades divinas, e essa terra estará ligada ao meu coração para sempre. E foi assim que o minúsculo Portugal pôde conservar por 3 longos séculos a unidade territorial de uma pátria com 8,5 milhões de quilômetros quadrados e com 8.000 quilômetros de costa marítima. Nunca houve exemplo como esse em toda a história do mundo. As possessões espanholas se fragmentaram, formando repúblicas diversas. Os estados americanos do norte devem a sua posição territorial às anexações e às lutas de conquista. Só o Brasil conseguiu manter-se uno e indivisível na América. É que a mão do Senhor se alça sobre a sua longa extensão e suas prodigiosas riquezas. O coração geográfico do orbe não se podia fracionar. Uma alegria paradisíaca reinava em todas as almas que comemoravam o advento da pátria do Evangelho. Quando então se fez presente a figura misericordiosa do Cordeiro,
dirigindo-se a um dos seus mais elevados mensageiros, disse: Ismael, manda o meu coração que doravante sejas o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do cruzeiro. Recebe-a em teus braços de trabalhador devotado da minha seara, como a recebi no meu coração. Inicia desde já a construção da pátria do meu ensinamento. Para aí, transplantei a árvore da minha misericórdia e espero que a cultives com abnegação e com o teu sublimado heroísmo. Ela será a doce paisagem dilatada do Tiberíades, que os homens aniquilaram na sua voracidade de carnificina. Serve à causa de Deus e lembra-te sempre de que estarei contigo no cumprimento dos teus deveres, com os quais abrirás para a humanidade dos séculos futuros um caminho novo pela revivescência do cristianismo. E nesse momento, Ismael recebe das mãos de Jesus o lábaro banhado em lágrimas. E neste lábaro via-se a inscrição: Deus, Cristo, caridade, que é o lema da Federação Espírita Brasileira, não é? Deus, Cristo, caridade. E Ismael é o espírito responsável pelo nosso país. Nessa hora, enquanto tudo isso se passava na dimensão espiritual, aqui, né, nessa hora, a frota de Cabral afasta-se para seguir seu caminho. E é nessa hora que Ismael começa o seu trabalho. Fora deixado aqui um degredado, Afonso Ribeiro. E a este homem eram imputados crimes que ele não cometera. E ele fora condenado, então, era um degredado a permanecer na terra, e a esquadra se foi. E aí, nesta hora, ele pega uma piroga que ali estava dos índios, já estraçalhada, e começa a remar atrás da esquadra que se afastava, e faz uma prece a Deus, ao Senhor, dizendo que ele era inocente dos crimes que lhe imputavam e que ele queria naquele instante a morte. E eis que, num trabalho de Ismael, a piroga retorna à praia e ele ali permanece são e salvo. Então nós vemos, irmãos, que para a formação do povo brasileiro, primeiro surgiram os índios, que eram os simples de coração. Em segundo lugar, os sedentos de justiça. E mais tarde, viriam os escravos, como a expressão
dos humildes e dos aflitos, para a formação da alma coletiva de um povo bem-aventurado por sua mansidão e fraternidade. Naqueles dias longínquos de 1500, já se ouviam no Brasil os ecos acariciadores do Sermão do Monte. E Ismael começa o seu trabalho. Atendendo ao apelo do próprio Ismael, espíritos corajosos se oferecem como voluntários da grande causa. Manuel da Nóbrega veio com Tomé de Souza. José de Anchieta veio em 1553 com Duarte da Costa. Bartolomeu dos Mártires e tantos outros aportam a nossa terra para um trabalho de lutas e sacrifícios. Certa vez, Ismael busca Jesus com a alma compungida e fala: Senhor, sinto dificuldades para fazer prevaleçam os vossos desígnios na terra de vossas bênçãos. Os donatários, necessitados de braços para trabalhar, buscam na África, e prorrompeu em soluços. Jesus então lhe diz: Ismael, acerena o teu mundo íntimo no cumprimento dos sagrados deveres que te competem. Os homens têm responsabilidade pessoal nos feitos que realizam. Não podemos tolher-lhes a liberdade, mas não nos esqueçamos da justiça divina, onde cada qual recebe por seus atos. E a escravidão, primeiro dos índios, depois dos negros, teve início no Brasil desde as primeiras décadas da colonização. E dos seus corações, resignados e tristes, nasceram lições comovedoras, dotando-se a alma brasileira dos mais belos sentimentos de fraternidade, ternura e perdão. A esse tempo, a terra do Evangelho não é mais conhecida pelo nome suave de Santa Cruz. O pau-brasil lhe dá o nome e a espiritualidade o sanciona. E ele passa, então, nosso país passa a chamar-se Brasil. Surge então na terra o caboclo, homem forte do sertão, produto da mistura do índio, do branco e do negro, figura simples, pés descalços, queimado de sol, mas criatura de alma sensível, capaz de enternecer o coração ante as belezas naturais da terra que o encanta.
As entradas e bandeiras prosseguem no seu trabalho de estabelecer oficialmente os limites do Brasil na sua forma de coração. Conhecemos pela história o seu trabalho e a coragem paulista, cujas bandeiras se espalharam por todas as regiões da Terra Virgem. Anteriormente, numa assembleia no mundo espiritual, Ismael dirige a palavra àqueles que iriam realizar esse trabalho. Eram almas heróicas e decididas, mas que necessitavam ainda regressar à luta terrestre. E ele diz: penetrareis o coração da terra do cruzeiro, rasgando as sombras de suas florestas imensuráveis. Conhecereis a penúria e o sofrimento. Sacrificareis a fortuna e os afetos mais santos da família para construirdes a base do porvir com as lágrimas dos vossos martírios e renúncias. Estavam nessa reunião, além de outros, Bartolomeu Bueno e Fernão Dias Paz. Aqueles que a gente aprendeu lá na escola, não é? Os bandeirantes. E Ismael continua: procurando a grandeza ilusória do ouro, edificareis cidades, fomentareis a pecuária e a agricultura, desbravando caminhos inóspitos em favor de outras almas. E reencarnam esses espíritos para dar atendimento aos planos de Ismael. As noites estreladas de orientação lhes servem de orientação e bússola. A cruz do Cristo vai como um símbolo à frente de todos os expedicionários. De Sorocaba, sobem por Goiás até o Amazonas e de Taubaté demandam a Paraíba do Norte. Por onde passam com suas caravanas, florescem povoações asseadas e alegres. Arraiais prósperos e fartos vão sendo edificados. Um mundo novo vai sendo seguido e vai sendo erguido sobre os ombros dilacerados nas disciplinas austeras do sol causticante das caminhadas penosas. Para trás, deixam famílias e os afetos mais caros aos seus corações. E quando param no crepúsculo do dia para descansar, a saudade aperta o peito daqueles homens rudes. Mas, quando amanhece o dia, a natureza exuberante renova-lhes as esperanças e os sonhos. Quando amanhece o dia no meu encanto, parece que a natureza
tem coração. Quando amanhece o dia no meu rincão, parece que a natureza tem coração. À tarde o tanger do sino na capelinha, bem perto o cantar dolente de uma rolinha. À tarde o tanger do sino na capelinha, bem perto o cantar dolente de uma rolinha. Quando é noite de lua, a tristeza me vem. São saudades de um grande amor que longe, longe vai. Quando é noite de lua, a tristeza me vem. São saudades de um grande amor que longe, longe vai. E naquela assembleia no mundo espiritual, antes deles reencarnarem, Ismael fala a Fernão Dias Paz: serás o chefe da expedição mais difícil de todas. Porém, da tua coragem há de surgir um caminho novo para todos os espíritos. Muitas vezes serás compelido a exercer a mais rigorosa justiça, mas é preciso que não esqueças a misericórdia divina, sem exorbitar das funções que te forem confiadas. E Fernão Dias Paz, o caçador de esmeraldas, organiza com todos os elementos da sua fortuna pessoal a mais célebre de todas as expedições saídas de São Paulo. Rebeliões e discórdias são dominadas pela sua energia constante e severa. Para fortalecer a disciplina, o bandeirante audacioso manda enforcar o próprio filho que participara da rebeldia geral. As esmeraldas do seu sonho nunca foram encontradas, e as pedras verdes que entregou ao genro no instante da agonia, como expressão da sua fortuna, nada mais eram que turmalinas sem valor. E ali, nas margens do Rio das Velhas, próximo ao lugar onde mandara enforcar o filho, desprendeu-se ele do corpo exausto. E o tempo passa. Surgem os movimentos nativistas. Os intelectuais aparecem, as famílias abastadas mandavam os seus filhos estudarem na Europa. E eles vinham cheios de ideias. Surge então a Inconfidência Mineira. O ideal de liberdade já florescia no coração dos brasileiros. O país amadurecia. Os estudantes
traziam da Europa as ideias de liberdade. A independência dos Estados Unidos acendia em todos os corações a ânsia de liberdade, pois Portugal extorquia todas as riquezas. Idealizaram a República, que não aconteceu. Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Joaquim José da Silva Xavier, foram todos presos. Tiradentes, assumindo toda a culpa, foi enforcado. Mas o seu espírito é recolhido e ele não assiste ao esquartejamento do seu corpo. Este, irmãos, é o Brasil dos brasileiros. Este é o nosso Brasil. Potência futura, és
logo após a morte de Tiradentes, Dona Maria I, rainha de Portugal, enlouquece. Assume o trono seu filho, Dom João VI. Napoleão Bonaparte invade Portugal. Para fugir-lhe ao domínio, Dom João VI embarca com toda a corte para o Brasil. Aqui chegando, em 1808, seu primeiro ato é abrir os portos do Brasil ao comércio de todas as nações amigas. Funda a Escola de Medicina, o Banco do Brasil, a Escola de Belas Artes, o Teatro São João, a Academia da Marinha, a Biblioteca, o Jardim Botânico. Conta-se até um episódio de a corte chegando ao Rio de Janeiro, não havia casa para todos. Então, quando os membros da comitiva do rei desejavam uma casa, logo os funcionários do reino colocavam na porta daquela casa PR, Príncipe Regente, não é? PR, porque isto queria dizer que aquela família deveria desocupar a casa para que a outra família vinda de Portugal a ocupasse. Então, aquele espírito jocoso do carioca, não é? Diante do PR, não lia PR, Príncipe Regente, lia ponha-se na rua. Depois de alguns anos, pressionado pelas cortes de Portugal, Dom João precisa regressar. Ele sabia que a separação entre Brasil e Portugal era uma questão de tempo, não é? Por isso, ao partir, disse ao filho: Pedro, se o Brasil se separar de Portugal, antes seja para ti que me respeitarás do que para algum desses aventureiros. E realmente o príncipe ficou no Brasil, atendendo às necessidades da nova pátria, não é? Mas as cortes de Portugal não se contentaram. Também percebendo que o Brasil se separaria de Portugal, começaram a insistir para que Dom Pedro também regressasse a Portugal. E aí acontece aquele famoso dia do fico, né? Diante de todas aquelas assinaturas, daquele abaixo-assinado, levado ao príncipe para que ele permanecesse conosco no Brasil. Então ele fala, não é, aquela célebre frase: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. E realmente ficou, não é? E ele organiza visitas a Minas e a São Paulo, mas a situação estava ali por um fio, digamos, não é? E quando ele voltava, já havia visitado Minas e voltava para São Paulo, estava ali naquela região do Riacho Ipiranga, não é? A comitiva para um pequeno descanso. E imaginem quem estava lá, aqui, ó, né? Falando na mente de Dom Pedro, que era Pedro, né, a essa época, Tiradentes. Por isso que é bom nós conhecermos os bastidores dos acontecimentos. Tiradentes estava ali e envolvia o príncipe, porque era hora, não? O país já estava pronto, era hora de realizar a separação, que aconteceu sim num sábado, como hoje, dia 7 de setembro, não é? Então, ali naquela situação, naquele clima, recebendo a correspondência que lhe for enviada,
do Rio de Janeiro, correspondência de José Bonifácio e da sua própria esposa, Dona Leopoldina, ele lendo aquilo que era um ultimátum para que ele realmente regressasse a Portugal. E ele então, naquele momento, envolvido por Tiradentes, desembainha a espada e grita: independência ou morte, né? Onde todos ficaram admirados daquele seu ato. E realmente, a partir dali, o Brasil se separa de Portugal. Infelizmente, Dom Pedro faz um mau governo. Não estava preparado para isso, não é? E ele abdica, depois de algum tempo, abdica em favor de seu filho, Pedro de Alcântara. Pedro de Alcântara era um espírito que havia reencarnado também em missão. No mundo espiritual, antes de reencarnar, Jesus fala a Longinos. Longinos é o Pedro, não é? O Pedro de Alcântara, que veio ser o filho de Dom Pedro. Então fala a ele o seguinte: a tua tarefa será daquelas que requerem o máximo de renúncias e devotamentos. Serás imperador do Brasil, até que ele atinja a sua perfeita maioridade como nação. Concentrarás o poder e a autoridade para beneficiar a todos os seus filhos. Procura aliviar os padecimentos daqueles que sofrem nos martírios do cativeiro, cuja abolição se verificará nos últimos anos do teu reinado. Então nós vemos que a abolição, não é? Culminada com a assinatura da princesa Isabel, libertando todos os escravos, foi feita na ausência do imperador e atendendo ao apelo dos abolicionistas. E foi uma verdadeira festa, irmãos. Os abolicionistas encheram ali o palácio e foram jogadas flores, não é? Por aquele acontecimento tão auspicioso qual seja a libertação dos escravos. Conta-se que um jornalista americano diz: o que no meu país foi feito com sangue, aqui está sendo feito com flores. Realmente, não é? Sem nenhuma reação negativa, mas tudo tem as consequências, né? Depois da abolição, todas as grandes cidades do país se entregam à propaganda aberta dos ideais republicanos. E a 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca proclama a República dos Estados Unidos do Brasil. O grande imperador recebe a notícia com amarga surpresa. Ele já fora prevenido antes de nascer, não é? Mas ele recebe a notícia com amarga surpresa. Deodoro, afinal, era íntimo do seu coração e da sua casa. E agora voltava-se contra as suas mãos generosas e paternais. Ingratidão. Mas todos os republicanos eram seus amigos íntimos. Quem no Brasil não lhe devia o patrimônio da cultura e da liberdade? Dizia-se que o maior republicano de todos os republicanos era ele, era o imperador, né?
Mas os instantes de surpresa foram rápidos. E rapidamente ele preparou a sua retirada com a família para a Europa. Recusou o dinheiro que o tesouro deveria lhe dar ou queria lhe dar. Aceitou apenas o travesseirinho de terra brasileira para repousar a sua cabeça quando da sua morte. E quando o Visconde de Ouro Preto o visitou na Europa, encontrou-o tranquilo. E ele disse: em suma, estou satisfeito. É minha carta de alforria. Agora posso ir aonde eu quiser. A proclamação da República determinou a maioridade do país como nação. E tudo sem derramamento de sangue. Século XIX, onde ocorreram esses acontecimentos, estava destinado a presenciar também outros extraordinários acontecimentos. No seu transcurso, cumprir-se-ia a promessa de Jesus de que o Consolador se fizesse entre os homens para as profundas transições do século XX. A 3 de outubro de 1804, nascia na França, em Lyon, Hippolyte Léon Denis Rivail. Vinha para compilar e organizar os ensinamentos que seriam revelados, legando-nos as bases da doutrina dos Espíritos. Em 1831, nascia no Brasil, mais precisamente no Ceará, Adolfo Bezerra de Menezes, grande discípulo de Ismael, um missionário. Em 1857, vem a público o Livro dos Espíritos. No Brasil, médicos homeopatas já muito utilizavam os recursos do magnetismo espiritual na cura das enfermidades. Em 1860, surgem as primeiras publicações espiritistas. Dr. Luiz Olímpio Teles de Menezes, baiano, editor, teve papel preponderante na difusão da doutrina. Mas era necessário criar, no Rio de Janeiro, um núcleo central de atividades, pois os próprios espiritistas se dedicavam a rixas e se deixavam levar pelas trevas que impediam o seu trabalho. Discórdias, polêmicas esterilizadoras, desunião começaram a atingir os grupos. Então, os missionários do alto prescrevem categoricamente: chamem agora Bezerra de Menezes ao seu apostolado. Trabalhador diligente, na
nas lides da caridade. És portador do Evangelho na exaltação da verdade. Demonstra-nos, ainda agora, com renovado otimismo, como se vive e trabalha sob a luz do Espiritismo. Abençoa muitas vezes o sublime apostolado de Bezerra de Menezes. Guardemos com gratidão nas almas enternecidas aquele que se faz hoje padrão para as nossas vidas. Alma generosa, farol de vivos clarões, renascem constantemente divinas consolações, condutor abnegado na seara do Senhor, abre novos horizontes, bênçãos de paz, de amor. Ó Jesus, Senhor e Mestre, abençoa muitas vezes o sublime apostolado de Bezerra de Menezes. Guardemos com gratidão as almas enternecidas, aquele que se faz hoje padrão para as nossas vidas. Que nossas almas, unidas, murmurem doce oração, recordando o missionário Da excelsa revelação. E Bezerra traz consigo a palma da harmonia serenando tudo. A obra de Ismael, no que se referia às luzes do Consolador, estava definitivamente instalada na pátria do Cruzeiro, pois enquanto na Europa a ideia espiritualista era objeto de observações e pesquisas nos laboratórios, ou de grandes discussões estéreis no terreno da filosofia, o Espiritismo penetrava o Brasil com todas as características de cristianismo redivivo, levantando as almas para uma nova fé. Irmãos, o Brasil não está destinado a suprir as necessidades materiais dos povos. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. É deste trabalho que nós fizemos esta apresentação. Então, o Brasil não está destinado a suprir as necessidades materiais dos povos, como muitos pensam, né? A sua missão, como coração do mundo e pátria do Evangelho, é facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença, de fé raciocinada, é a ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. Haja vista a presença de Chico Xavier reencarnando no Brasil e fazendo aquele trabalho hercúleo que ele fez de esclarecimento e de evangelização. Se a Grécia e a Roma da antiguidade tiveram a sua hora como elementos primordiais das origens de toda a civilização do Ocidente, se o Império Português e o Espanhol se alastraram por quase todo o planeta,
Se a França e a Inglaterra têm tido a sua hora proeminente nos tempos que assinalam as etapas evolutivas do mundo, o Brasil terá também o seu grande momento no relógio que marca os dias da evolução da humanidade. Se outros povos atestaram o progresso pelas expressões materializadas e transitórias, o Brasil terá sua expressão imortal na vida do espírito, irmãos, representando um pensamento novo, inundando todos os campos das atividades humanas com uma nova luz. Os que se admiraram das riquezas naturais do Brasil, não viram o Brasil espiritual, o Brasil evangélico, em cujas estradas, cheias de esperança, luta, sofre e trabalha o povo fraternal e generoso, cuja alma é a flor amorosa de 3 raças tristes, na expressão de um de seus poetas mais eminentes. Jesus transplantou da Palestina para a região do Cruzeiro a árvore magnânima do seu evangelho. A lição do Cristo aí está no planeta, aguardando a compreensão geral do seu sentido profundo. E os verdadeiros aprendizes esperam, com seus labores obscuros, o advento da cristianização da humanidade. Nessa abençoada tarefa de espiritualização, o Brasil caminha na vanguarda, sem tristezas, sem desânimo, sem esperança, sem desesperança, que muitas vezes acodem a cada um de nós, quando vamos tomando conhecimento dos acontecimentos, sobretudo nesta época. Sem tristezas, irmãos, sem desânimo, sem desesperança. Engrandeçamos a pátria no cumprimento do dever pela ordem e traduzamos nossa dedicação mediante trabalho honesto e dedicado. Jesus está no leme. E se ele está no leme, nada podemos temer. Nos dias de provação, irmãos, como nas horas de ventura, estejamos irmanados numa aliança de fraternidade e paz entre todos os povos. Obrigado, Senhor, por esta terra dadivosa que nos recebeu e nos permite redimirmos-nos dos nossos débitos. Brasil, braços abertos para abraçar o mundo inteiro. Você que vive lá longe, sem alegria, sem carinho e calor. Você que a dor não esconde, sente saudades do perfume da flor. Você que um dia ainda espera ver um país onde sempre é primavera. Saiba que as aves do nosso jardim vão cantando assim. Os bem-te-vis entre os ramos, cantando amor.
Você que a dor não esconde, sente saudade do perfume da flor. Você que um dia ainda espera ver um país onde sempre é primavera. Saiba que as aves no nosso jardim vão cantando assim. Vem escutar. Gigante hospitaleiro, Brasil de braços abertos para abraçar o mundo inteiro. Brasil, Brasil. Muito lindo, né? Gostaram? É sempre muito bonito, né, esse trabalho. Emocionante. Obrigado, meninas, meninos, né, por esse trabalho tão bonito. Amanhã tem mais. Vale a pena levar para todo mundo esse trabalho, né? É uma aula, não é? Uma aula de história. E onde a gente recorda aquilo que a gente já aprendeu e aprende a dar valor, não é, para as coisas que vão acontecendo, que às vezes num primeiro momento parece tudo esquisito, não é? Mas a gente tem que lembrar que Jesus está no leme, né? Essa nossa pátria está no seu coração. E tudo que acontece sempre é para o bem, não é? Assim que a gente tem que pensar e renovar esperanças e fazer a nossa parte, porque o país será grande se nós formos, não é? Aquelas criaturas dedicadas, corretas, honestas. É isso que faz a grandeza do país, é isso que ele espera de cada um de nós, não é? Porque sozinho ele não vai fazer, ele espera que cada um de nós faça a sua parte, não é? E é assim, procuremos fazê-lo. Acabou.